Olá, pessoal. Vamos agora dar início à nossa revisão de tópicos integradores 3. E nessa primeira unidade, a gente viu basicamente duas coisas. A primeira foi o processo de escrita do TCC e a outra foi o processo de análise. Vamos começar pelo processo de escrita do TCC? Então, no processo de escrita do TCC, a gente já viu isso desde o TCC 1, que uma das coisas importantes é o processo de leitura. E esse processo de leitura passa pelo registro dessa leitura por meio de fichamento. E o fichamento, ele deve ser de dois tipos. Ou ele é um fichamento de citação, onde você retira trechos do texto, ou o fichamento em tópicos, onde você faz uma lista das ideias do autor. Esse fichamento ele vai ser útil para que a gente possa construir as nossas resenhas, né? A resenha ela é a nossa opinião sobre o texto, que é uma das características principais da resenha. A resenha tem um título, vai ter a referência bibliográfica do texto, começa com você apresentando o texto aos leitores, em seguida você apresenta a autoria, né? Quem é esse autor, autora, o contexto de produção da obra. Em seguida, você apresenta a estrutura do texto, ele está dividido em tópicos, quais são esses tópicos. Depois você apresenta os conteúdos, né? Qual é o conteúdo do texto. Apresenta em seguida a sua análise e, por último, a sua opinião sobre o texto. Outra coisa importante são as normas da ABNT, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de como referenciar os textos, né? E na segunda unidade, nós vamos trabalhar com o uso de citação direta e indireta. E, por fim, um dos últimos exercícios que nós fizemos foi a introdução, né? Então, a introdução, ela é a parte inicial de um texto, né, do TCC, onde você vai sempre começar do geral para o específico. Nesse geral para o específico, você começa com a temática numa visão ampla, vai chegando para a situação, problema que você quer, depois você revela a sua problemática, a sua metodologia e você encerra a introdução apresentando o roteiro, ou seja, a sequência das ideias de como você vai discutir. Outra coisa que a gente observou nessa unidade foi a análise de dados. Essa análise de dados, ela começa com você observando os dados. Esses dados podem ser imagem, gráficos, textos e etc. O processo é o mesmo. Você começa com a observação, depois você faz a descrição dessas informações, divide essa observação do geral, você vai dividir ela em pequenas partes, depois você vai relacionar essas partes entre si, e a partir dessa relação você vai estabelecer essas conexões, essas categorias. E, por fim, você faz a inferência. Você chega a determinadas conclusões a partir dessas categorizações e essas conclusões baseadas no dado em que você resolveu. E isso vai dar a análise dos dados. Vamos entrar agora um pouco na revisão, na referência bibliográfica. Aqui a gente tem alguns dados de uma referência. A gente tem aqui o autor, o título do artigo científico, o título da revista onde se encontra esse artigo científico, o ano de publicação, o volume da revista, o número da revista, o local de produção desta revista e as páginas em que se encontram este texto. E aí, a partir disso, a gente consegue construir essa referência aqui. Então, a referência ela vai ter sempre o último nome, e aí, se esse último nome terminar em neto, júnior, filho, sobrinho e etc., você tem que acrescentar os dois, como é o meu caso. Meu nome é Cláudio Corrêa de Oliveira Neto. Então, o que vai entrar são os dois últimos, Oliveira Neto. Se eu não tivesse o neto,
ia ser apenas o Oliveira. Então, o último nome, mais o primeiro nome do autor do artigo, e aí a BNCC, a BNT, ela deixa disponível dois jeitos. Ou você abrevia, ou você escreve por extenso. E aí, se você começa abreviando tudo, tudo tem que ser abreviado. Se você começa por extenso, tudo por extenso. Depois vem o título do autor. O nome da revista, o título da revista deve vir em negrito, em destaque. Depois o local de publicação, o volume do exemplar, o número do exemplar, o número de páginas, a página inicial e a página final, o mês e o ano de publicação, se tiver, e coloca disponível em o link e a data de acesso, caso seja da internet, ok? Então, aqui, como é de livro, seria de uma publicação impressa, aí você coloca Oliveira Neto, vírgula, C.C, ponto, a escrita acadêmica, que é o título, ponto, revista Uninassal em negrito, que é o título da revista, ponto, Nassau, vírgula, volume 1, vírgula, número 1, vírgula, 122 a 133, página, ponto, o ano 2023. Ou, na versão estendida, Oliveira Neto, vírgula, Cláudio Correia de, ponto, a escrita acadêmica, ponto, revista em negrito, ponto, Natal, vírgula, volume 1, vírgula, número 1, vírgula, 122 a 133 as páginas, ponto, 2023, ok? Eu preparei duas listas de exercício. Uma lista de exercício é só sobre referências bibliográficas, para que vocês digitem corretamente a referência bibliográfica, e a outra é uma lista de exercício de objetivas, certo? Sobre as temáticas aqui da revisão. Vocês podem responder a lista de exercícios quantas vezes quiser. Elas se alteram, né? Elas se personalizam. Cada tentativa que você fizer vai estar em uma nova sequência, tanto as perguntas quanto as respostas, ok? Qualquer dúvida, fico à disposição. Bons estudos, até a prova.